Fala, minha galera maravilhosa! Olha a novidade bombástica. Acabou morfologia, hoje a gente inicia o estudo da análise sintática. Eu sei que você esperou muito por esse momento, quase como um campeonato mundial. Tem gente que gosta mais da parte de morfologia, tem gente que gosta mais da parte de sintaxe. Eu confesso que eu gosto mais da parte de sintaxe. Morfologia tem um estudo mais objetivo, mas sintaxe eu acho mais divertido, mais dinâmico. Espero que você goste também. Então, você tem que entender, para começar isso aqui, o seguinte: frase é qualquer enunciado que emite significado, faz sentido. E a gente pode chamar de enunciado ou de texto qualquer forma de comunicação. Então, um gesto é uma frase. Uma palavra é uma frase. Uma expressão, vários termos unidos constituem também uma frase. Um olhar é uma frase. Tem pessoas que se comunicam com o levantar de uma sobrancelha. Não sei se vocês são desses e dessas, mas eu costumo ser. Então, assim, você agiu, você manifestou ali, você comunicou. E a sua comunicação foi eficaz? Tem frase aí no meio. E a gente classifica as frases da seguinte forma: frase nominal é aquela que não tem verbo. Frase verbal é aquela que tem verbo. Então, por exemplo, você passou por mim na rua e eu falo assim: oi, tudo bom? Tranquilo? Suave? Legal? Show! Ó, falei várias coisas, eu cumprimentei, eu perguntei como é que você tá, eu mostrei que eu fiquei feliz com a sua resposta e eu encerrei a conversa. Fiz isso tudo sem verbo, tem várias aí frases nominais. Agora, apareceu um verbo, já é frase verbal. Se eu disser assim, como vai? Acabou. Ó, vai, verbo ir. Frase verbal já foi. Importante, a frase verbal também pode ser chamada de oração. Então, o que é oração? É um período comunicativo, é uma estrutura comunicativa que possui um verbo. Pelo menos. A oração pode ser classificada em simples ou composta. Oração simples é aquela que tem um verbo só. Oração composta é aquela que tem pelo menos dois verbos. Aí na composição a gente vai estudar com mais calma, composição por subordinação ou por coordenação, aquela coisa toda. O período simples se divide em termos. Nós temos os termos essenciais, sujeito e predicado, os termos integrantes, objeto direto, indireto, complemento, agente da passiva, e os termos acessórios, adjunta de nominal, adjunta de verbial, aposto, vocativo. A gente vai ver isso passo a passo. Hoje, iniciamos com o estudo dos termos essenciais. São só dois: sujeito e predicado. Então, pega o seu caderno, vamos começar a anotar essa bagaça e vamos arregaçar, que essa parte é muito importante. Não só para questões isoladas sobre sujeito e predicado, mas também para concordância, para a estrutura da frase, para você escrever e falar bem, tá? Vamos lá. Termos essenciais, sujeito e predicado, vamos começar com o sujeito. O que é o sujeito da frase? Basicamente, o sujeito da frase é o termo de quem você fala. É o assunto da sua fofoca, aquele que não sai da sua boca. Ele mesmo. Tem os conceitos de pratica ou não pratica a ação, mas aqui no estudo da sintaxe não vai ajudar. Então vamos ficar com o de quem se fala que é melhor. Porque, por exemplo, se a gente pegar, ó, o relógio parou. Tô falando de quem? Do relógio. Ele é o sujeito. O relógio. Agora, se eu disser assim, o relógio parou, será que ele fez o quê? Foi ele que fez alguma coisa? A cadeira quebrou. Ela fez? Ah, não sei. Então, o conceito acaba se confundindo quando a gente dá essa aprofundada. Vamos ficar no o assunto de quem se fala, que a gente fica melhor nesse momento, tá? Sujeito é o termo de quem você fala. Ele pode ser classificado de acordo com o núcleo, o número de núcleos, ou tipo de núcleos, né? E também de acordo com outros aspectos que a gente vê na sequência. Vamos lá. Primeiro, tipos de sujeito que podem ser identificados quanto ao núcleo. O número de núcleos. Importante. Quais são as duas classes de palavra que podem fazer o papel de núcleo de sujeito? Anota aí. Substantivo e pronome. Só eles dois. Núcleo do sujeito ou é um substantivo ou é um pronome fazendo o papel de substantivo. Que fique claro, tá? Então, vamos lá. Se você tiver um núcleo só, você vai ter um sujeito simples. Então, por exemplo, a casa é amarela. Eu estou falando de quem? Da casa. Então, a casa é o sujeito, isso aí tudo. E o núcleo é casa. Tem um núcleo só, sujeito simples. Beleza. Agora, a casa e o portão são amarelos. Estou falando de quem? Da casa e do portão. Isso tudo é o sujeito. Núcleo, casa, e o outro núcleo, portão. Então, você teve dois núcleos aí, sujeito composto. Qual é o bizu para sujeito simples e composto? O que a gente pode ficar esperto na hora do concurso público? Ler a frase até o final e, se necessário, colocar a frase na ordem. Às vezes ela vem numa ordem inversa
e você acha que não tem um sujeito ali determinado, ou você acha que o sujeito é só uma parte e o final dele tá pra lá. Então, lê a frase sempre até o final e colocar na ordem. Qual é a ordem direta de uma frase? Primeiro o sujeito, depois o verbo. É isso. Quando tá fora desse padrãozinho, se o verbo vem antes, já pode embolar. Então, tenha sempre esse cuidado, tá? Ok, temos também o sujeito oculto. Alguns professores não chamam mais de oculto, né? Até porque a nomenclatura não é fechada, você pode chamar de várias coisas, desde que dê essa noção de que existe um sujeito ali para aquela frase, mas ele não está escrito, ele está subentendido. Então, pô, tem prova da aeronáutica, por exemplo, que chama o sujeito oculto de sujeito simples, e tudo bem, não deixa de ser, porque você tem um núcleozinho só escondidinho ali. Implícito, subentendido, sujeito escondido, por que não? Camuflado. Você pode inventar, não tem problema. Desde que você dê essa noção de que é um núcleo que está escondido. Sempre tiver escondido os pronomes eu, tu, ele, nós e vós, só esses. O eles não entra. Eu, tu, ele, nós e vós, você vai ter sujeito oculto. Por exemplo, se eu disser iremos ao cinema amanhã, quem é que está escondido? Nós, porque é o iremos. Se em vez de iremos fosse irei, aí já seria eu. E tudo bem, tudo sujeito oculto. Só não pode estar escondido eles ou elas. Se tiver escondido eles ou elas, terceira pessoa do plural, não vamos chamar de oculto, vamos chamar de outra coisa, indeterminado, que é o próximo tipo de sujeito que a gente vai ver, tá? Pega um bizuzinho aqui ainda sobre o oculto. Os verbos no imperativo, lembra que a gente estudou na aula de verbo? O verbo que indica uma ação, que é mandando fazer alguma coisa, ou não fazer, normalmente trazem um sujeito oculto. Na aula de verbo eu até falei isso, pra gente ver, né? Ali sempre ver quem é o sujeito, pra ver se o pronome possessivo vai estar de acordo, ou se tiver um verbo ao lado, pra ver se ele vai estar de acordo também, e tal. Então, quando eu digo assim, ó, fala a verdade. Se eu digo fala, o sujeito é tu. Se eu digo fale, o sujeito é você. E aí vai falemos, o sujeito é nós. Então, você dando ordem, normalmente o sujeito tá oculto, beleza? Mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Ainda tem um bizu no final, quando disser todos os tipos de sujeito, eu volto nessa batida do imperativo, tá? Pra te mostrar a pegadinha. Ok, depois vai ficando mais animado. Temos o sujeito indeterminado. O que é indeterminar um sujeito? É você dizer o que aconteceu sem identificar quem foi que fez. Ou quem é o culpado, ou de fato ali de quem se fala não fica explícito. Tem duas maneiras de você fazer isso. A primeira é só você deixar oculto o pronome eles ou elas e jogar o verbo na terceira do plural. Então eu digo assim, gente, roubaram meu material. Roubaram meu material é o quê? Quem foi? Eu não sei. Eu como professora, né, de sala presencial há muito tempo, já ouvi muito isso. Falei assim, professora, pegaram meu lápis. Pegaram meu lápis. Geralmente a criança que fala isso, ela tá olhando pro coleguinha que pegou. Professora, pegaram meu lápis. Né? Mas ela não pode acusar, ou ela não tem como provar, ou ela não quer incriminar o coleguinha, então ela joga no sujeito indeterminado. Gente fofoqueira também faz isso. Ó, falaram que você fez isso, isso e isso. Fofoca. Não quer. Eu acho que a amizade sincera tem que ser sujeito simples e claro. Mas tudo bem. Outra maneira de indeterminar o sujeito, presta bastante atenção, é você colocar o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser. Por exemplo, é o caso daquelas plaquinhas dos anúncios. Precisa-se de funcionários. Necessita-se de ajudantes. Esse tipo de coisa. Aí eu vou te pedir para fazer uma observação que não vai ser explicada nesse vídeo, mas no próximo. Não neste, mas no próximo. Que é, anota assim, observação. O verbo não pode ser VTD. Sabe o que significa VTD? Verbo transitivo direto. Para constituir o sujeito indeterminado com a partícula ser, não pode ser verbo transitivo direto. No outro vídeo eu vou explicar sobre isso, porque eu ainda não falei para você de objeto direto, nem de transitividade, então vai ficar para o próximo. Mas já guarda no coração essa observação. Os verbos aqui, para ter o sujeito indeterminado, eles têm que ser indiretos ou intransitivos, e a gente vai saber direitinho o que é isso na próxima, tá? No listão dessa aula aqui, eu não coloquei questão de pegadinha. Quando você vê singular com partícula C, pode jogar sujeito indeterminado. Aí depois que eu explicar esse bizu, já vai começar a treta, tá? Tudo friamente calculado. Ok, temos ainda um quarto tipo de sujeito, que na verdade é um tipo de sujeito, mas não é, que a gente chama de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Pô, professora, mas a senhora falou que o sujeito era termo essencial. Essencial não é aquilo que não pode faltar? Como é que tem oração sem sujeito? Eu também acho, mas não fui eu que inventei, só tô te explicando aqui como é que funciona, tá? Eu concordo.
Sujeito inexistente. Vamos resumir em 4 regras aqui. Basicamente, você vai ter a frase formada por um verbo impessoal. E eu vou te dizer quais são os casos de verbo impessoal. Número 1, o verbo que indica fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza, uma ação que acontece sem um agente específico. Então, aqui chove muito. Venta sempre à noite. Você tem, olha só, o verbo chove, venta. Quem é que faz? Ninguém. Atenção aos bisus aí. Número 1, bisu primeiro aqui. Quem tem que indicar o fenômeno é o verbo e não a frase, porque a frase pode indicar o fenômeno. A criança nasceu com saúde, graças a Deus. Não tem um agente também, quem nasceu foi a criança, mas, enfim, mas não é isso. O verbo nascer aí tem um sujeito, tem um agente explícito. Quem nasceu? A criança. Mas nascer uma criança não é um fenômeno, é um milagre da vida. Deus abençoe, mas não é o caso do sujeito aqui que a gente está falando. Segunda dica aqui dentro do sujeito inexistente, do fenômeno da natureza, tem que ver se não é sentido metafórico na frase. Ó, o patrão trovejou insultos ao funcionário. O verbo é trovejou, mas nesse caso, como foi metáfora, tem um agente explícito. Quem foi que trovejou insultos? O patrão. Sujeito simples. Terceiro ainda, bizu dentro dessa dica, que é o que, às vezes, mesmo sendo fenômeno da natureza de verdade, tem um agente explícito. E aí vai ser sujeito simples mesmo. Então, ó, pedras de granizo choveram durante a tempestade. Quem choveram? Pedras de granizo. Você pode perceber que o verbo que é impessoal, em sua maioria, né, desses que eu vou te falar agora, eles têm que ficar no singular. Porque se não tem sujeito, não tem que concordar com ninguém. Concorda? Fica no singular. Tem uma exceção que eu vou dizer quando chegar. E aí você já repara, o verbo está no plural. Ó, pedras de granizo choveram. Por que tá choveram? Porque tá concordando com pedras, que é o núcleo e tá no plural, entendeu? Então, já fica uma dica. Quando não tem sujeito, normalmente o verbo fica no singular. Salvo a exceção que eu vou dizer daqui a pouco, tá? Ok, segundo caso. Verbo haver com sentido de existir. Toda vez que você puder substituir o haver pelo existir, a frase não vai ter sujeito. O haver você pode substituir por várias situações, né? Tem o haver com sentido de ter, tem o haver com sentido de se comportar. As crianças se houveram bem com a babá. As crianças se comportaram bem. E o sujeito é as crianças. Você há de passar na prova, quer dizer, o desejo que você passe. Vocês hão. Então, normal, concorda com o sujeito, tranquilo. Agora, quando você substituir o haver pelo existir, a frase não vai ter sujeito. Por exemplo, aqui há bons alunos. Aqui existem bons alunos. Deu para substituir, a frase não tem sujeito, tá? Se tiver locução verbal, o haver continua no singular e quem estiver junto com ele fica no singular também, tá? Então, ó, deve haver esperanças. Não é porque eu esperançar no plural que ele vai. Esperança não é sujeito, né? Então, fica sempre no singular. Bisu importante. O especial aqui, que confere o sujeito inexistente, é o verbo haver com sentido de existir. Porque o verbo existir é um verbo normal. Se ele aparecer, você vai procurar o sujeito dele. Se em vez de aqui há bons alunos, fosse aqui existem bons alunos, o sujeito seria bons alunos. Coloca na ordem. Bons alunos existem aqui. Tranquilo, tá? Terceira regra é a regra em que vai aparecer uma exceção, um verbo que, mesmo impessoal, pode ir para o plural, é a seguinte. Decora aí que são 4 verbos. Ser, estar, fazer e haver. Vou falar de novo. Ser, estar, fazer e haver. Esses 4 verbos, quando eles indicam tempo, que pode ser cronológico, pode ser climático também. Quando eles fizerem indicação de tempo, não vai ter sujeito na frase. Por exemplo, é cedo, faz calor, há dias, faz horas, por exemplo. Então, você tem indicações de tempo sem sujeito. Importante salientar aqui, verbo fazer e verbo haver, quando indicam tempo, é sempre tempo passado, tempo decorrido. Quando eu digo assim, eu te conheço há anos, esse há é com H e ele indica que os anos já passaram. Inclusive, você não pode construir, conheci fulano há anos atrás, porque se é há com H do verbo haver, já é atrás. Então, ou você fala, conheci fulano há anos, ou conheci fulano anos atrás. Uma ou outra, tá? E o fazer é a mesma coisa. Faz 2 horas que eu estou te esperando. Professora, não seria fazem? Não, faz. Faz 2 horas que eu estou te esperando. Beleza? Sempre no singular. Qual desses verbos é o verbo da exceção que pode ir para o plural?
em determinado caso, verbo ser na indicação de hora ou de data. No caso da data, com exceção do dia 1º, porque dia 1º, aí você vai ter uma referência de número singular, né? Que é o número 1, aí vai ficar no singular mesmo. Então, hoje é 1º de agosto, por exemplo. Com exceção do 1º, os outros dias todos do mês, você pode dizer é ou são. Então, eu posso dizer hoje é 2 de agosto ou hoje são 2 de agosto. Continua não tendo sujeito, mas pode concordar sim com a ideia do número, de plural. No caso da hora, você vai ter o seguinte: do 12 até 13h59 ou do 0 até 1h59, você vai falar é. Do 2 em diante, você vai falar são. Então, agora é 12h15. Agora são 2h15. Certo? Então, é o único verbo impessoal que pode ir para o plural. O verbo ser na indicação de hora ou de data. Para a gente fechar aqui os impessoais, temos a regrinha do verbo chegar e do verbo bastar pedindo para parar. Então, quando você aplica no imperativo, vai um bizu já já. Você aplica no imperativo mandando parar ou mandando bastar, melhor, mandando chegar ou mandando parar com o sentido de bastar, de acabar, o verbo vai ficar impessoal também. Então, chega de mentiras. Já manda o hino aqui das evidências. Chega de conversa. Basta de briga. Chega de bobeira nessa sala de aula. Então, você está mandando parar, não tem sujeito nessa frase, apesar de ter verbo. Bizu, eu falei lá antes, na hora do oculto. Quando o verbo estiver no imperativo, normalmente o sujeito está oculto, mas esse é um caso à parte. Tá no imperativo, mas eu não estou falando diretamente com ninguém. Quando eu falo chega de mentira, eu estou dando um basta na situação. Não vai ter sujeito aí. Beleza? Quero que você dê uma olhadinha aqui na minha tela branca, só pra gente não deixar nada faltando. Quando eu digo assim, ó, Ana, vem. Parece sujeito, mas nem tudo que parece é. Eu falei pra vocês que sujeito é o quê? O termo de quem você fala. Quando eu digo Ana, vem, eu não tô falando da Ana, eu tô falando com a Ana. Então, nesse caso aqui, essa vírgula me indica que Ana não é o sujeito. Nas próximas aulas a gente vai ver o que é. Vocativo, né? Deixa eu ver com calma. Então, o que eu faço aqui? Eu tiro a vírgula e analiso. Agora mudou. Eu não tô mais falando com a Ana. Agora eu tô contando pra você assim, ó. Ana vem! Que legal! Entendeu? Eu tô falando dela agora. Então aqui, Ana é o sujeito do verbo vem. E antes, a Ana era o vocativo. E quem era o sujeito do verbo vem? Não tô dando uma ordem. Quando eu dou ordem, costuma aparecer como? No imperativo. Vem tu. Sujeito oculto. Elíptico, implícito. Desinencial, escondido, camuflado, simples, né? Qualquer nomenclatura dessas aí. Então, é importante você pensar essa diferença de aposto e vocativo. E é importante também você pensar, como eu falei antes, na ordem da frase, porque pode fazer diferença. Dá uma olhada aqui de novo. Se eu disser assim pra você, partiu o trem. Se você for uma pessoa ansiosa, que não é meu aluno, que não assistiu essa aula, que não vai destruir português no próximo concurso, você pode raciocinar assim. Partiu o trem. Partiu quem? O trem. Isso aqui é o objeto direto. Ah, que é o assunto da próxima aula. Só que você não é essa pessoa. Você é essa pessoa aqui, ó, que eu vou te falar. Partiu o trem. O que minha professorinha Lida do Coração me ensinou? Primeira coisa que eu tenho que fazer, colocar a frase na ordem. Eu tenho aqui o verbo e depois o outro termo. Então, assim, o verbo tá vindo antes. Então, a ordem não tá direta. O que eu vou fazer? Vou tentar mexer. Vai ficar como? O trem partiu. Ponto. Acabou a frase. Quem partiu? Tô falando de quem? Do trem. Sujeito, o trem. Isso aqui tudo é o sujeito e o núcleo é o substantivo. Sujeito simples. SS. Então, são algumas regrinhas básicas, não são nem regrinhas, são assim, estratégias, recursos que você tem para não errar questões fáceis. O que acontece na hora do concurso, muitas vezes? Não só no concurso, na vida. Tá muito fácil, a gente faz pouco caso. Ai, questão de sujeito simples. Ai, vou fazer rapidinho. Aí vai lá e faz de qualquer jeito. Não faça isso, nem com as suas questões, nem com nada na sua vida. Tá muito fácil? Agradece a Deus e dá o seu melhor, para não perder. Porque o que faz a pessoa reprovar num concurso, muitas vezes, é a parte que ela sabia.
Na matéria que você não é muito bom, você faz com calma, você dá um gás, você lê várias vezes. Naquela que você já sabe que tá tudo bem, está na sua zona de conforto, às vezes vai lá e faz de qualquer forma. Isso destrói qualquer candidato. Então, assim, o que você sabe, você tem que garantir. Aquilo ali, você é bom naquilo, então garante, guarda pra você. É a sua vantagem. É onde você não pode errar. Porque errar no que não sabe é pra todo mundo, entendeu? Então, assim, vocês vão me dar razão. Vocês vão fazer o listão, aí você fala, faz tal, marca. Na hora de corrigir o gabarito, errou, beleza. Agora, errou o que você sabia, dá um ranço lá no fundo do estômago, que a gente não sabe nem explicar, né? É o que eu sempre digo. Você deu o seu melhor, não conseguiu, beleza. Agora, não consegui porque você foi cagalhão, porque você não deu o seu melhor, você cagou o pau de verdade, é horrível. É um sentimento que eu não desejo pra ninguém. Já passei por isso e não me permito mais passar. Então, dê o seu melhor em tudo que você fizer, principalmente naquilo que tá dentro da sua zona de conforto, pra garantir, tá bom? Não tem jeito, vai passar. No próximo vídeo a gente vai falar sobre predicado, predicativos, transitividade. Vem que vem, negão. Tô contigo. Um beijo. Fui.